Imagine a matemática a começar não numa sala de aula, mas com povos antigos a contar ovelhas, bagas ou dias até a próxima lua cheia. Muito antes da escrita, os nossos antepassados esculpiam marcas em ossos ou deitavam seixos em sacos para controlar o que mais importava: comida, animais, sobrevivência. Este foi o nascimento da matemática prática, essencial e enraizada na vida diária. Os primeiros humanos notaram padrões, os ciclos da lua, as estações, as estrelas, e usaram os dedos das mãos e dos pés para contar, razão pela qual tantos sistemas numéricos são baseados em 10. A comunicação com números começou de forma simples. Um caçador a levantar 3 dedos para mostrar quantos veados viu. Um dos mais antigos artefatos matemáticos, o osso de Xango de África, está coberto de entalhes, possivelmente um bastão de contagem, ou talvez até um antigo calendário lunar. Desde o início, os humanos não estavam apenas a contar, estavam a explorar os mistérios dos números. A matemática cresceu da nossa necessidade de sobreviver e da nossa curiosidade sobre o mundo. Começou com pastores e caçadores, e tornou-se a primeira ferramenta feita com a mente, não com as mãos. Esse simples ato de contar plantou uma semente que cresceria na vasta e intrincada árvore da matemática. E a partir dessa semente, a história da matemática começou a desenrolar-se. A matemática se tornou a primeira linguagem universal, transcendendo barreiras culturais e geográficas, liberando o potencial da sociedade para construir, inovar e prosperar, e conectando culturas diversas através de milênios de história compartilhada. Vamos viajar no tempo, embarcando em uma jornada fascinante, para ver como uma simples marca em um osso, um registro rudimentar, evoluiu gradualmente para o complexo e abstrato mundo da álgebra e da geometria, desvendando as formas e os padrões que nos cercam. Nossa história começa no berço da civilização, um lugar onde os primeiros raios da inteligência humana começaram a iluminar o mundo. É um ponto de partida essencial para entender como a matemática, como a conhecemos, surgiu. A Mesopotâmia e o Egito. Estas terras férteis, banhadas por rios majestosos, foram o palco de inovações que moldariam o curso da história. Os babilônios, com seu sistema de base 60, uma escolha peculiar que ecoa até os nossos dias, nos deram 60 segundos em 1 minuto, uma herança que usamos para medir o tempo que passa, e, incrivelmente, conseguiam resolver equações quadráticas e prever eclipses, demonstrando um profundo entendimento dos céus e dos números. Suas tábuas de argila revelam um povo, não apenas preocupado com o dia a dia, que usava a matemática para a sobrevivência e a construção de impérios, mas também para desvendar os mistérios do universo. Enquanto isso, os egípcios, às margens do fértil Nilo, mestres construtores de pirâmides e templos, monumentos que desafiam o tempo, desenvolveram um sistema de base 10, um sistema que se tornaria a espinha dorsal da nossa matemática moderna. E também geometria prática, para remarcar terras após as enchentes do Nilo, uma necessidade que se transformou em ciência. Seus esticadores de corda usavam nós, uma forma engenhosa de garantir precisão, para medir limites de propriedade, assegurando a justiça e a ordem na distribuição da terra. E seus textos, como o Papiro Hind, um tesouro de conhecimento matemático, mostram métodos de multiplicação, divisão e cálculo de área, revelando a sofisticação do seu pensamento matemático. Para ambas as culturas, a matemática era uma ferramenta, não apenas um exercício abstrato, para gerenciar recursos, construir maravilhas e criar ordem, mas também para entender e dominar o mundo ao seu redor. Essas primeiras conquistas se tornaram a base, o alicerce sobre o qual todo o edifício da matemática seria construído. Para toda a matemática futura, influenciando o pensamento de gerações de estudiosos e cientistas. O legado dessas civilizações perdura.
testemunhado pelas ruínas imponentes e pelos textos antigos que chegaram até nós. Em cada cálculo que fazemos hoje, um eco distante de um passado que continua a moldar o nosso presente. Nos mercados e campos antigos, a matemática era a sobrevivência. Comerciantes usavam a matemática para medir grãos, calcular juros e garantir o comércio justo. Agricultores dependiam da matemática celestial para criar calendários e planejar colheitas. Os egípcios usavam a geometria para dividir terras e construir canais de irrigação, transformando o caos em prosperidade agrícola. A Grande Pirâmide de Gizé é um testemunho da precisão matemática, cada pedra, ângulo e alinhamento calculados. De grandes monumentos a casas simples, a matemática era a arquiteta silenciosa da civilização. Em todo o mundo antigo, a matemática era a ferramenta indispensável que construiu a sociedade. Na Grécia Antiga, um berço da civilização, a matemática se tornou muito mais do que uma ferramenta prática. Ela se transformou em uma busca apaixonada por verdades universais e eternas. Os gregos buscavam entender a ordem subjacente do universo através dos números e das formas. Pitágoras, uma figura central dessa era, provou o famoso teorema do triângulo retângulo, uma relação fundamental que ecoa através da geometria até hoje. Este feito notável mudou para sempre a matemática, elevando-a da mera observação empírica para o reino da prova lógica rigorosa e da dedução. Os elementos de Euclides, uma obra monumental, construíram toda a geometria a partir de um conjunto conciso de axiomas simples e postulados. Este trabalho influente ensinou gerações de estudiosos a raciocinar logicamente e a construir argumentos sólidos, tornando-se um pilar do pensamento ocidental. Enquanto isso, no Oriente, na China antiga, matemáticos talentosos desenvolveram o sistema decimal, uma inovação crucial para a contagem e o cálculo. Eles também exploraram o conceito de números negativos e criaram métodos engenhosos para resolver equações complexas. Essas conquistas notáveis colocaram a matemática chinesa séculos à frente do que estava sendo feito no Ocidente. Em outra parte do mundo, matemáticos indianos introduziram um conceito revolucionário: o zero como um número. Essa ideia simples, mas profunda, permitiu a criação do sistema decimal posicional que usamos hoje universalmente. Figuras como Brahmagupta e Aryabhata fizeram avanços significativos na álgebra e na trigonometria, expandindo os horizontes do conhecimento matemático. Eles estabeleceram regras claras e concisas para operar com o zero e com números negativos, abrindo novas possibilidades para a manipulação matemática. Essas inovações cruciais, nascidas em terras distantes, viajaram para o oeste através de rotas comerciais e intercâmbios culturais. Lentamente, mas seguramente, transformando a matemática em todos os cantos do mundo conhecido. A história da matemática é verdadeiramente global, com cada cultura contribuindo com uma peça vital para o quebra-cabeça do conhecimento. Juntos, esses gigantes do passado lançaram as bases sólidas e duradouras para o próximo grande salto na jornada da descoberta matemática. À medida que as ideias se espalhavam, elas se fundiram e evoluíram na Idade de Ouro Islâmica. Estudiosos em Bagdá e Córdoba traduziram e expandiram obras gregas e indianas, criando nova matemática. O trabalho de Al-Khwarizmi nos deu a álgebra e os algoritmos, métodos sistemáticos para resolver equações. Matemáticos islâmicos dominaram a trigonometria, desenvolvendo as funções seno, cosseno e tangente para astronomia e navegação. Sua arte geométrica celebrava a simetria e a beleza matemática. Na Renascença, a Europa herdou um poderoso conjunto de ferramentas: numerais indo-arábicos, álgebra e geometria grega. Esses fios, número, símbolo e forma, prepararam o cenário para um novo tipo de matemática. A Renascença desencadeou uma revolução matemática. Textos redescobertos e novas ferramentas alimentaram questões sobre mudança e movimento, como encontrar áreas, descrever curvas e calcular velocidade. A geometria analítica de Descartes e Fermat
unificou a álgebra e a geometria, permitindo que equações descrevessem formas e vice-versa. O sistema de coordenadas cartesianas se tornou a base da representação gráfica moderna. Matemáticos agora exploravam curvas, tangentes e áreas com precisão sem precedentes. Os problemas de tangentes e áreas exigiam um novo arcabouço conceitual, que pudesse lidar com o infinito e o infinitamente pequeno. O palco estava montado, as ferramentas prontas, e o mundo aguardava a chegada do cálculo. As maiores mentes estavam à beira de uma grande descoberta. De uma marca em um osso à beira do cálculo, esta é a história épica da curiosidade humana. Cada civilização, babilônica, egípcia, grega, chinesa, indiana, islâmica, adicionou uma camada vital à matemática. Os gregos nos deram a prova, os indianos nos deram o zero, o mundo islâmico nos deu a álgebra e a Renascença uniu tudo. Mas a matemática deles funcionava melhor para problemas simples e estáticos, linhas retas, superfícies planas, movimento previsível. O mundo real, porém, é cheio de curvas e mudanças constantes. Como você mede uma costa sinuosa ou a trajetória de uma bala de canhão em voo? As ferramentas antigas não eram suficientes. O mundo precisava de um novo tipo de matemática para enfrentar esses desafios. O palco estava montado para uma revolução no pensamento. As ferramentas confiáveis do passado haviam atingido seus limites. Um avanço estava a caminho. A matemática antiga conseguia lidar com quadrados e retângulos, mas tinha dificuldades com curvas. Os gregos tentaram aproximar áreas de formas curvas preenchendo-as com minúsculos retângulos. Um método inteligente, mas lento. Por menores que fossem as peças, eles nunca conseguiam a resposta exata. O mesmo problema se aplicava a volumes. Calcular a capacidade de um barril era um chute. E quando se tratava de movimento, a matemática antiga só conseguia lidar com velocidades constantes. Mas e quanto a coisas que aceleravam ou desaceleravam, como uma pedra caindo? Eles podiam encontrar a velocidade média, mas não a velocidade exata em um único instante. O mundo real era bagunçado e dinâmico, e a velha matemática simplesmente não conseguia acompanhar. Uma nova abordagem era desesperadamente necessária. Vamos nos aprofundar no problema da velocidade. Imagine uma corrida de cavalos. Quão rápido está o cavalo neste exato instante? A fórmula clássica, distância dividida por tempo, falha quando o tempo é quase zero. Matemáticos enfrentavam um beco sem saída. Zero dividido por zero. Enquanto isso, encontrar a área sob uma curva era igualmente complicado. Aproximações não eram suficientes. Os matemáticos sonhavam com uma fórmula única e elegante para esses problemas. Eles não perceberam que encontrar a velocidade instantânea e encontrar a área sob uma curva estavam conectados. A solução exigiria uma nova forma de pensar, ligando o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. O palco estava montado para uma revolução matemática. O mundo estava prestes a mudar. Entra Isaac Newton na Inglaterra e Gottfried Wilhelm Leibniz na Alemanha. Duas mentes, um avanço. Newton precisava de uma nova matemática para descrever a mudança. Ele a chamou de ciência das fluxões. Independentemente, Leibniz desenvolveu símbolos e notações poderosos, como o sinal de integral e de dx. Ambos descobriram o mesmo segredo. Encontrar a velocidade e encontrar a área eram operações inversas. Isso se tornou o teorema fundamental do cálculo. De repente, pudemos prever órbitas planetárias, projetar pontes e entender o movimento. O cálculo se tornou a linguagem da ciência e da natureza. O mundo não era mais estático, era dinâmico e compreensível. A humanidade tinha uma nova ferramenta para explorar o universo. A revolução havia começado.